Toma a boca dele, toma ele, Senhor, que a sua palavra seja pregada com autoridade. Usa ele, enche ele agora, nesse momento, Pai, para ele transmitir a sua palavra com o seu poder e sua glória. Desça uma graça totalmente diferente na vida dele hoje, Pai. Que ele possa pregar a sua palavra de uma maneira diferente, com muita autoridade e sabedoria, para conduzir a mensagem ao seu povo, em nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração, ontem fiquei até tarde da noite. É muita coisa, mas Deus chamou, Deus dá graça, Deus dá sabedoria e Deus sustenta. Então, nós estamos no processo de mudança, é escola dominical, é conversa com quem vai se batizar, é pregação, é pregar em outra igreja, mas Deus tem dado graça, até aqui Ele tem sustentado. Amém? Irmãos, abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 7. Não vou cansar os irmãos não, vou falar pouquinho, porque eu não tive nem muito tempo de estudar. Mas o que Deus mandar eu vou falar, sem dó, hein, irmão? Eu não tenho dó de falar o que Jesus manda não. Porque se Ele manda, Ele se responsabiliza. Eu estou trabalhando para o grandão. Ele que é o dono do poder. Então o que Ele mandar eu vou falar. E eu estou aqui debaixo da graça do Senhor Jesus. E estou fazendo o querer dEle, segundo o seu Espírito Santo que habita em mim. Amém? Glória ao nome de Jesus. Mateus 7:24. Irmãos, é uma palavra sobre família, é uma palavra sobre várias situações. E o tema da mensagem, irmãos, é bem pequenininho. Não deixe a sua casa cair. É sobre família, é sobre as bases que sustentam a família. Não é a estrutura, né? A estrutura, a base principal sempre é Cristo, mas existem as colunas. Então nós vamos falar a respeito disso nesta noite. Amém? Eu trouxe um papelzinho aqui. Tem irmão que acha que não... O problema é dos irmãos. Eu às vezes eu prego um papelzinho, às vezes não. Mas aí o problema é meu. Se os irmãos gostam de pregar sem o papel, o problema é deles também. Mas às vezes eu prefiro trazer um papelzinho, porque dia de domingo é uma pregação mais direcionada à família. Tem que ser uma coisa mais bíblia, bem mais explicada e mais direcionada, tá bom? Se eu parar um pouco às vezes para ler aqui, é porque é para mim edificar também a sua vida. Porque antes de eu falar para vocês, Jesus falou comigo. Então é uma direção do Senhor, embora esteja aqui no papel. Porque tem uns que falam que não é de Deus, não. Então do diabo é que eu não sou, né? Se não gosta de pregar com papelzinho, o problema é seu, né? Irmão, porque a gente vai longe pela internet. Aí tem gente que fica olhando, irmão, tá lendo papel, e vai longe. Isso daí, ó, viaja longe, hein? Portanto, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será semelhante ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Desce a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e bateram contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado ao homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Terminando Jesus de proferir essas palavras, a multidão ficaram maravilhadas com o seu ensino, porque ele ensinava com quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Amém? Não se assente. Bom, a introdução dessa mensagem é uma mensagem que fala muito forte. Só a leitura, ela já fala aos nossos corações grandemente. Não deixe a sua casa cair. Irmãos, muitas das vezes a gente pode olhar uma casa, mas qual parte da casa, né? Irmãos, e não é. Quando você olha assim uma coisa que você
vê, começou errado, vai terminar errado. E não é assim que a gente trabalha para Jesus. O que tiver errado, ele conserta. Só basta vocês colocar na posição. A palavra diz o quê? Aquele que ouve as minhas palavras e faz o quê? E as pratica. E a primeira coluna dessa mensagem, irmãos, que são 4 colunas, é a fé. A fé, aqui na palavra mesmo diz, aquele que ouve, a fé vem pelo ouvir. Romanos 10:17 fala que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E aquele que ouve e a pratica, ele será comparado àquele homem que construiu a sua casa sobre a rocha. Irmãos, aqui nessa mensagem, os dois passaram pela mesma situação. Só que tem uma diferença entre os dois, né? Um era um prudente e o outro não era prudente. Como que você está edificando a sua casa? Como que está a estrutura da tua casa? Da tua casa familiar? Da tua casa espiritual? Porque os dois têm que andar junto. Não é só ser crente demais e esquecer de casa. Você tem que ser crente demais e tem que ser do lar também demais. Porque você, primeiro também, em vez de ser, você não é só cristão, você é um ser humano, você tem uma vida, você tem uma família. Como que está a estrutura da sua casa? Será que sua casa está caindo? E nessa noite a gente vai falar sobre isso, irmãos. No livro de Hebreus, abra sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 1 diz assim, ó: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Irmãos, sem fé, a Bíblia mesmo diz que é impossível agradar a Deus. Muitos lares, muitas pessoas, elas esfriam, elas ficam desanimadas por falta de fé. A fé é um fundamento, irmãos, que ele sustenta a minha vida, a tua vida, a vida do crente, por onde a gente for. E se a gente ouve essa palavra e a gente pratica ela, a gente vai crescer cada vez mais na fé. Porque a fé vem pelo ouvir. E cada vez mais que você vai ouvindo a palavra de Deus, se você não vai aumentando sua fé, você está com algum problema. Tem que dar uma ajustada aí. Porque a fé, a palavra mesmo diz que ela vem através do ouvir. Alicerce a sua família na fé. Não é na fé num homem, não é na fé numa mulher, não é na fé no dinheiro, não é na fé em bens materiais de forma nenhuma. Alicerce a sua família na fé que é em Cristo, é em Jesus. Amém? Irmão, segunda coluna dessa mensagem é a sabedoria. O homem que foi sensato, ele estava sendo direcionado por uma sabedoria divina. Eu creio nisso, porque ele cavou até encontrar firmeza. E ele edificou a sua casa sobre aquela rocha, mas com os alicerces profundos. Muitas das vezes tem gente que quer construir uma casa. Eu estou falando aqui, não é nas paredes, não. É uma casa espiritual, uma casa, o seu convívio no lar com sua família, com a estrutura, irmão, rasinha. Em vez de crescer primeiro para baixo, se edificar, descer perante o Senhor, buscar em oração, ter fé, crescer, tanto com fé, com graça, com conhecimento, com sabedoria, buscar o Senhor, se aprofundar nas coisas de Deus, nos mistérios de Deus, porque crente que não anda com mistério com Deus, ele está com defeito, tem que ser ajustado. Então você tem que descer, procurar aprofundar suas estruturas, se firmar, para depois você começar a edificar. Foi o que esse homem prudente fez.
Ele primeiro cavou no livro de Lucas, irmãos. No livro de Lucas 6:46 diz assim, ó: porque me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando. Aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que construiu uma casa, cavou bem fundo e lançou os alicerces sobre a rocha. É a mesma passagem, só que aqui está na visão do livro de Lucas. Então ele cavou bem fundo. Irmão, se você está cavando, continua cavando, porque você precisa dessa estrutura para você, quando começar a edificar para cima, não precisa ninguém ver não o que você está fazendo não. Tem gente que é apressado. No nome de Jesus eu repreendo toda ansiedade, está repreendida em nome de Jesus. Vai fazendo do jeito que você está fazendo, vai cavando, não precisa ver ninguém tá vendo o teu projeto. Teu projeto tem que começar pela estrutura. E a estrutura da casa é a coisa mais importante que ela tem. E é o que ninguém vê. Você consegue ver as colunas desse prédio aqui? Não vê, mas é a mais importante. Porque se não tivesse ela, o prédio não estava em pé. Então, por isso que o primeiro fundamento aqui é a fé. A sabedoria. Porque se você não for sábio, para você começar a construir onde ninguém está vendo, Deus não vai colocar você no lugar que as pessoas vê, porque vai dar um vento, vai balançar e você vai passar vergonha. E os que são de Deus, Deus não deixa crente envergonhado, não. Deus não deixa ninguém envergonhado. A estrutura, irmão, ela não aparece, mas ela é o principal de uma casa. Se uma casa for feita faltando uma coluna, ela não fica em pé. Então a gente tem que procurar, irmão, não é fazer porque fulano está vendo, porque fulano está olhando, ou porque um parente ou outro irmão, ninguém, irmão. Continua cavando o teu alicerce. Porque no momento certo Deus vai te direcionar, vai falar assim: agora a estrutura está pronta, agora dá para você começar a edificar. Aí quando as pessoas vê você começando a construir, aí eles vão querer até te apontar. Aí eles vão querer até falar assim, ó: ih, aquilo ali vai cair. Igual o muro de Sanballat de Tobias, né? Porque eles não viram o processo que você já fez. E é coisa que é você que tem que fazer. Ninguém pode fazer essa estrutura por você. E essa estrutura é feita com fé, com sabedoria, é buscando ao Senhor, é orando. Não é orando para ninguém ver não, porque a palavra do Senhor diz, lá em Mateus 6, entra pro teu quarto, fecha a porta e ora. Não é para ficar orando igual os fariseus, para os outros saber que você ora ou deixa de orar, não. Ora sozinho, a intimidade sua com Deus. Isso é cavar, isso é fazer estrutura. Para quando você começar a crescer, pode vir um vento de um lado, um vento do outro, mas você está estruturado com uma estrutura bem feita, que é sempre na base da fé, da sabedoria. Amém? No Salmo 111, irmão, fala sobre isso. Salmo 111. 111 e o versículo 10 diz assim, ó: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se você não teme ao Senhor, você nunca vai ser sábio. Porque através do temor que você tiver do Senhor, Ele vai te dar sabedoria. Porque se você não teme a Deus, você vai temer a quem, né? Você vai temer o homem? Ele que você tem que temer mesmo, porque Ele é o Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que obedecem aos seus preceitos. O seu louvor permanece para sempre. Todos os que obedecem aos seus preceitos. Então, irmão, a sabedoria vem do alto. Deus dá sabedoria. Muitas das vezes você está passando por uma situação aí que eu não sei qual que é, no meio seu familiar, no casamento, numa situação com seu filho. Peça sabedoria a Deus. Peça sabedoria porque Deus dá. O irmão leu aqui em Tiago, fala a respeito disso. Se você tem falta de alguma coisa, não vai pedir para nenhum homem não.
Porque hoje em dia tá mais fácil de você pedir ele sair fofocando da sua vida. Conta a tua fofoca para Jesus. Vamos fazer assim, ó. Quando tem, Jesus, eu vou contar para fulano. Não, Jesus, eu vou contar para o Senhor. Eu vou contar para o Senhor o que está acontecendo. Conta para Ele. Porque o homem não pode resolver o teu problema, não. É Jesus. Você tem que ser sábio na hora de dividir alguma situação com alguém. Então, se você não pode confiar mais em ninguém, confia no Senhor. Confia nele. Isso é ser sábio, irmão. Muitas das vezes alguém pode até olhar para você e falar assim: mas esse irmão é tão quieto, esse irmão não conversa, esse irmão não fala nada. Continua quieto. Quem sabe da tua intimidade com Deus é você. Irmão, em Tiago mesmo fala a guarda da língua. Quem fala menos tem menos problema, sabia? Não é só a Bíblia, também no dia a dia a gente sabe disso, que quem fala menos tem menos problema. Porque quem fala demais, tem um ditado que diz, né, que dá bom dia para cavalo. Quanto menos você falar, mais você vai ter, descrição na sua vida. Porque muitas das vezes você vai compartilhar uma situação com alguém e você acaba saindo dolorido, machucado. Aí pode ser que você pegue e ponha a culpa em Deus. Às vezes você põe a culpa num profeta, numa profecia que você ouviu. Mas você tem sido obediente? Você tem tido fé? Tem tido sabedoria? Irmão, se você não pôr a sua casa sobre esses pilares que eu estou falando aqui, ela vai ficar uma casa deficiente. Pode ser até que ela permaneça em pé por um tempo. Pode ser até que ela fique em pé. Só que ela vai ficar faltando uma coluna. E você vai viver com aquela dúvida sempre. É igual, vou falar um exemplo aqui, vai, que Deus colocou agora na minha mente aqui, ó. Você faz a casa aqui, aí quando chega nas duas últimas colunas, você só tem meio saco de cimento, só que você precisava ter um inteiro. Aí você vai e fala assim: não, eu vou pôr só o meio. Você vai passar o resto da sua vida lembrando daquela coluna que você fez. Vai falar: Jesus, sustenta aquilo em tuas mãos, porque era para mim ter colocado um saco. Era para mim ter colocado 6 pedaços de ferro, eu só coloquei 3. Entendeu? É um exemplo aqui que Deus colocou na minha mente agora. Você vai viver o resto da vida pensando: Jesus, eu fiz aquela coluna com metade do cimento que era para mim ter usado. Aí você vai ficar o resto da vida pensando: meu Deus, aquela coluna pode ser que caia, aquele cimento pode ser que comece a esfarelar, virar aquele pó, aquela areia. Por isso tem que ter sabedoria, irmão. Porque senão você vai viver o resto da sua vida com frustração. E é o que o inimigo quer, ele quer frustrar. Frustrar o teu sonho, frustrar a tua construção, porque você está lutando, você está batalhando para a tua edificação começar a crescer, um lar abençoado, uma família abençoada, direcionada pelo Senhor. Se só tem você de pé, você é a coluna da sua casa, permaneça, mas tenha fé no Senhor, seja obediente ao Senhor também. A obediência é um dos pilares dessa situação que a gente está falando. Não deixe a sua casa cair. Não deixe. Se você é o único que está de pé dessa casa aí, você está edificado sobre a rocha. Então continua com fé, obediente ao Senhor, porque é Ele que vai adiante de ti. Ele vai te sustentar, Ele vai te dar graça, Ele vai te dar conhecimento, sabedoria. Porque às vezes, irmão, não basta só ouvir. Essa palavra fala demais. Se for para falar, dá para falar a noite toda. Porque a gente não adianta só escutar. Aumenta esse negócio aí que eu não estou escutando minha voz, não, senão tem que ficar gritando. Porque se a gente ouvir e não praticar, a palavra diz que a gente tem que ser imitador de Cristo. E vamos imitar Cristo como? Como que nós vamos ser imitadores de Cristo? É só você acha que é vir para a igreja, sentar e ir embora, fazer alguma coisa na igreja,
Não, irmão, a gente tem que imitar Cristo também na nossa conduta no dia a dia. A gente tem que imitar Cristo na forma de amar, na nosso convívio conjugal com a nossa esposa, com os nossos filhos. A gente não pode ser Cristo, eu sou crentão. Não existe isso não, irmão. Você tem que ser crentão não, você tem que ser direcionado por Cristo. Você tem que ser imitador de Cristo. Não adianta você ser um crentão e você não ama o teu próximo, você não ama o teu vizinho, você não ama um parente teu. Eu não falo com aquele irmão, eu não falo com aquela irmã. Você vai pro inferno se você tá com esses negócios aí. Porque a palavra do Senhor diz que a gente tem que só ouvir e ser praticante da palavra. Então não adianta assim, eu sou crente demais, eu vou pra igreja todo bonitão, mas dentro de casa é mó tumulto. Não dá certo, irmão. Dentro de casa você maltrata seu esposo. Dentro de casa você maltrata seu filho. Numa conversa familiar você maltrata seu parente. Você fala mal de sua família. Irmão, se você fala mal de sua família, imagina da minha. Imagina de mim. Né? Imagina uma pessoa que se ela fala mal da própria família dela, imagina da família dos outros. Aí como que eu vou falar se eu estou imitando Cristo? Na Bíblia está falando que Jesus era fofoqueiro? Na Bíblia fala que Jesus saía falando da vida dos outros? Jesus saía operando milagres. Jesus saía se compadecendo de quem estava na rua, largado, quem estava perdido, cego, manco, aleijado. Jesus veio para os excluídos. E ele chamou a gente para ir por esse mundo e pregar o evangelho a toda criatura. E é os excluídos mesmo. É quem está usando droga, quem está bêbado, quem está fedendo a cachaça, cigarro, quem está cheirado, quem está fumando maconha nas esquinas. Jesus chamou a gente para isso. Isso é imitar Cristo, é a gente ir e a gente pegar e fazer a obra que o Senhor deixou para nós. Porque a gente tem que seguir o que está escrito na palavra. Porque se a gente só ouvir e não praticar, a gente vai ser igual o homem que construiu a casa sobre a areia. Que ele não aprofundou as estruturas, veio o vento, soprou. As duas casas dessa história passou pela mesma tempestade. As duas. Mas só que uma permaneceu. E se você tiver com os seus alicerces firmados em Cristo, se tiver com esse joelhinho dobrado aí orando, pedindo graça, conhecimento, pedindo força e sabedoria para Deus, Ele vai sustentar. Aí pode vir o temporal que vier, a chuva que vier, a enxurrada que vier, mas a tua casa vai ficar em pé. Porque você está fazendo uma estrutura, não é faltando a metade, nem isso, nem aquilo não. Seja direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Tenha sabedoria. Porque com a sabedoria você vai caminhando, você vai conquistar o seu esposo, você vai conquistar o seu filho, vai conquistar a sua irmã. Você tem que ser um exemplo. Não é você chegar dentro de casa e falar, eu sou crentão demais, e achar que você é melhor do que ele, porque ele é incrédulo, não. Ele também é filho de Deus. Irmãos, aprenda a respeitar isso. Só porque você é crente, você tem que... Aí tem gente que quer... irmão, tô na luta, tô orando para buscar meu filho que tá nas drogas, para buscar meu cunhado, meu primo, meu parente, vai. Aí chega do culto falando mal dos irmãos da igreja em casa. Aí o incrédulo vai falar o quê? Eu vou lá nessa igreja fazer o quê? Toda vez que chega do culto, chega falando mal do pastor, falando mal do irmão. Irmão, que sabedoria com uma pessoa dessa tá tendo? Fala pra mim. Se você quer trazer um incrédulo que trabalha com você, aí chega amanhã lá, segunda-feira no serviço, aí você vai lá e fala assim, caramba, pastor, ontem palavra, pastor pegando pesado com a gente, ou fazendo outros tipos de comentário. Irmão, aí o incrédulo vai falar assim, eu vou lá nessa igreja fazer o quê? Se essa pessoa que vai lá, chega aqui falando quase toda semana, quase depois, todo um dia depois do culto, tá sempre falando da igreja, sempre falando do irmão, ele não vai querer vir, irmão. Você tem que ter sabedoria, embora esteja acontecendo algum tipo de situação, seja sábio, guarde para você. Tem coisa que tem que ser só você e Deus. Em vez de falar alguma coisa, de ficar murmurando do pastor, de alguém da igreja, de alguma situação, ora para Deus dar graça para ele. Ora para Deus abençoar a vida dele, mas não fala. Sabe por quê? É falta de sabedoria. Porque a pessoa vai falar assim, como que eu vou na igreja? Se o irmão Grego toda hora tá falando lá dos irmãos, como é que eu vou lá? Então eu não vou, nem vou, né não? Então, irmão, exemplos assim, mas
é uma sabedoria para a gente estar refletindo sobre isso. Porque senão, irmão, vem um vento e derruba o teu barraquinho. E você não pode construir esse barraco seu aí com a estrutura rasa. Você tem que aprofundar essas estruturas. Porque se você tiver com seus pés firmes na rocha, não tem vento, não tem fofoca, não tem turbulência que atormente a sua vida. Mas muitas das vezes eu já vi muito isso, irmão. Ah, eu quero levar o meu marido para a igreja. Eu quero levar fulano para a igreja. Eu nunca vi a Tabita falar, irmão. Graças a Deus que ela não era dessas. Hein? Chegar em casa falando negócio mal de igreja. Primeiro que eu nunca gostei também. Se falar perto de mim, eu já... Nem quando eu não era crente. Quando alguém chegava falando mal de crente perto de mim, eu falava, ó, vai pra lá, falar mal de crente longe de mim. Às vezes eu falava até assim, ó, minha família é tudo crente, eu também sou crente também, eu só tô afastado um pouco. Mas tem que ter sabedoria, irmão. Tem que ter sabedoria, porque senão a pessoa vai falar assim, eu não vou lá nessa igreja fazer o quê? Que só tem problema, só vejo essa pessoa falando da igreja. Você tem que falar assim, não, vamos lá, porque olha, nosso culto ontem foi uma benção. Embora você não sentiu, irmão, aprenda uma coisa. Eu falei hoje aqui na escola dominical, né? Tem vezes que você vem no culto que você não sente nada mesmo, eu também. Mas só que você tem que entender que você não está só dentro da igreja. E o Espírito Santo, ele não falou com você, mas ele está falando com alguém que está aí, ó, ao seu redor. É que às vezes a gente não sente, às vezes a gente também não tá, né, irmão? Mas o Espírito Santo fala com alguém. Às vezes fala assim, caramba, o culto hoje foi meio frio, né? Aí chega alguém e fala assim, nossa, olha que palavra abençoada, hein? Então, o que não às vezes para você não é, pro outro irmão tá servindo. Então, por via das dúvidas, chega assim no outro dia falando assim lá no seu emprego, ó, nosso culto ontem foi uma bênção. Jesus operou, Deus falou aos nossos corações e ó, nos louvou abençoado, a presença do Senhor estava forte na casa. Porque se você chegar reclamando, isso daí é falta de sabedoria. Tanto em casa como numa escola, num trabalho. E aí, como é que é a sua igreja lá? Vê só, como que é a sua igreja lá? Aí, irmão, tem gente que não tem sabedoria nenhuma, que já começa a falar da igreja pelos problemas. Irmão, problema todo mundo tem. Toda casa tem problema, toda igreja tem situações que acontecem, em todos, irmão, não tem ninguém perfeito. Se for perfeito, está lá no céu. Em tudo tem situações, irmão. Então a gente tem que ter sabedoria na hora de fazer alguns tipos de comentário, de falar. Não é culto de doutrina, mas também pegue como uma doutrina. Crente tem que ser sábio, porque é a palavra que diz que a gente tem que ter sabedoria. O outro pilar, irmãos, é a obediência. Jesus disse que o homem praticava a sua palavra e o outro não. O que ouve e pratica vai estar sempre firmado no quê? E se ele ouve e pratica, ele é obediente. Você tem sido obediente? Você tem sido obediente diante do Senhor? O que é ser obediente diante do Senhor? É vir para a igreja, voltar para casa e trabalhar. Não, eu acabei de falar, a palavra do Senhor diz que você tem que ouvir e você tem que pôr em prática. Isso daqui é igual ao manual. Você fala do evangelho para alguém? Você fala do evangelho para alguém, você evangeliza alguém. Quando você tem uma oportunidade, você evangeliza ou você faz igual eu falei antes? Você começa a falar da igreja pelos problemas. Tem que começar a falar da parte boa, que é Jesus. Você tem que falar, ó, Jesus está lá. Jesus está lá, Jesus está na casa. Minha igreja é uma igreja abençoada. Vamos lá, que Jesus vai falar com você. Mas tem gente que não tem essa sabedoria e começa a falar aos contrários. Aí a casa cai, igual a mensagem. E a gente não pode deixar a casa cair. A gente tem que ser obediente, irmão. Não é obediente, não é só o pastor, obediente à palavra do Senhor. Você tem que ouvir essa palavra, você tem que praticar. Porque você ouvindo e você praticando, você está sendo obediente a essa promessa, essa profecia que Deus deixou. É para mim, é para você. A palavra não tem cargo.
Não tem carga aqui, não tem que a palavra para o pastor é uma, para a igreja é outra. Não, a palavra é a mesma. O que fala aqui, fala na sua Bíblia aí também. O que bate em você, bate em mim também. O que fala o teu coração, o que confronta você, porque a palavra de Deus, ela confronta o ser humano. Não é o homem ou a mulher, não. O ser humano em geral, quando ele começa a ler, ele é confrontado. Porque a palavra confronta. E você começa a ler aqui, ó. Tem gente, irmão, que passa a semana inteira, não tem coragem de pegar na Bíblia. Vou falar mesmo. Tem gente que quer chegar na igreja e fala que eu sou obediente, com a Bibliona embaixo do braço, mas passa a semana inteira, não tem coragem de pegar a Bíblia para ler. Tem coragem de dobrar o joelho para orar. Vocês acharem ruim, eu não tenho nada a ver. Vai reclamar com Jesus, ele está mandando. Irmão. Irmão, independente de qualquer situação, irmão, pega a palavra de Deus e procura ler ela, nem que seja uma vez por dia. O crente, quando ele tem estruturado no Senhor, ele tem que andar em intimidade com Deus. Desde a hora que acorda, a hora que deita, na hora que tá andando, na hora que tá conversando, nós tem que estar ligado no céu, porque o diabo, ele não brinca de ser diabo. Ele não tá aqui te olhando aí do seu lado lá na hora que você tá, ó. Ele não tá brincando, ele tá esperando a brecha para ele te atacar. Então você tem que estar ligado. E se você ler a palavra, praticar, orar, ter fé, ser obediente à palavra de Deus. Porque se você acha que eu falo demais, você acha que eu falo bobeira, vai ler a palavra, que aí você vai ver o que ela vai falar para você. Segue a palavra então. Se você acha às vezes que um pastor ou que um irmão às vezes fala duro demais, não, aquela igreja o pastor fala muito duro, nossa, aquele irmão ele tem uma mensagem muito dura, irmão, vai ler a Bíblia então. É capaz de... Tem gente que nem lê porque já sabe que vai ser confrontado, aí fala assim, eu não quero ler, aí depois vai reclamar com Jesus, meu irmão. Vai lendo e vai falando assim, mas Jesus, por que o Senhor deixou isso? Mas Jesus, mas por que o Senhor deixou isso aqui? Não podia ser dar uma aliviada? Não tem aliviada não, irmão. O evangelho não é brincadeira não. Tem gente que acha que servir a Cristo é brincadeira. Servir a Cristo é se entregar, é intimidade, é andar junto, é colado, é toda hora, é todo momento, é estar ligado no céu, porque de repente o inimigo ele pode usar alguém até dentro da tua casa e você falar assim, vai pra lá, Satanás, porque aqui eu sou servo do Senhor, debaixo da autoridade do Espírito Santo. Você tem que estar ligado no céu 24 horas, porque você não sabe de onde o inimigo vai mandar um ataque pra tua vida. E se você não tiver estruturado, tiver com o cimentinho fuleiro na estrutura, o vento vem e ele faz o furdunço na tua vida e depois ele fica só olhando e dando risada. Crente tem que andar ligado. Se você não estiver ligado no céu, se converta de novo. Daqui a pouco eu vou fazer o apelo, levante a mão e aceite Jesus de novo. Porque se você está vindo para a igreja e você não sentiu nenhum tipo de transformação, você está precisando de um rebuliço na tua vida. Porque quando você se encontra com Cristo, é mudança, é transformação, é elevação de nível. Você não fica mais do mesmo jeito. Você está vindo aqui, aceitou Jesus, você dá um salto. E a mudança tem que vir, tem que ter. Você tem que estar disposto a falar assim, agora eu sou servo do Senhor, agora eu estou lançado nos braços do Senhor e é Ele que me conduz, é Ele que vai adiante de mim. Eu não temo que possa me fazer o homem. Eu sou com Cristo e sempre firme na rocha. A minha casa, aí você começa, aí você vai para sua casa e começa a construção da sua casinha lá, ó. Vai cavando e aprofundando os alicerces e ninguém tá vendo. Ninguém tem que ver não, irmão. Ninguém tem que ver o que tu passa, o que tu tá passando, não. Continua. Os irmãos, não sei se os irmãos conhecem, né? Como é que o pessoal faz aquelas brocas lá para fazer estrutura. Você tá furando, são 6 pilares, então vai lá. Se você tá no primeiro, continua lá, ó. Vai fazendo a tua estrutura. Vai fazendo a tua estrutura, vai passando o que tu tá passando. Porque, ó, os irmãos lêem o que em Tiago? Que é bem-aventurado quem passa pela provação, porque ele está sendo provado para depois ganhar a coroa da vitória. Então você continua. Se você está nessa luta, nessa peleja,
A tua casa está edificada no Senhor? Só está você lá dentro da tua casa lutando? Continua essa luta. Continua fazendo essa estrutura igual você está fazendo. É buscando, é adorando ao Senhor. Irmão, tá tudo bem? Tá tudo bem. Faz igual a Sunamita. Porque Geazi estava no meio do caminho. Se ela não tivesse sabedoria, quando ele pergunta como é que a senhora está, ele já ia contar toda a história. Tem crente que é assim, adora uma história. Irmão, vai contar a tua história para Jesus. Porque quando o moço perguntou para ela, falou o quê? Não, tá tudo bem, tá uma bênção. É o que às vezes alguns crentes aí para fora aí de outros lugares perguntam para você na rua, aí você vai assim, nossa, minha igreja lá, nossa, só Jesus na vida do irmão Ezra. E começa a falar, irmão, fala assim, tá tudo bem, tá uma bênção, tá nas mãos do Senhor, Deus está trabalhando, entendeu, irmão? Tem que ter sabedoria, irmão, tem que estar ligado, quem está ligado com Cristo, quem está andando pela palavra, quem é igual esse homem aqui, ó, que cavou, aprofundou, foi lá embaixo e começou a construir a estrutura. Vento nenhum vai chacoalhar, não. Fofoca nenhuma contra a tua vida. Nenhuma calúnia que alguém levantar contra a tua vida, contra o teu lar, vai prosperar, não. Porque você está bem estruturado e ninguém precisa ver essa estrutura. Você está passando por isso porque Deus quer. Deus está permitindo. Não deixa essa casa cair, não. Se só está você, continua. Vai cavando. Porque quando essa casa começar a se erguer as paredes, ela vai ter sustância, ela vai ter firmeza. E você vai poder falar para alguém assim, ó, irmão, vamos cavar a estrutura. Se você vê alguém passando pela mesma coisa que você já passou, aí você fala assim, não, irmão, ó, passa o teu processo, porque o processo é teu. Eu não posso viver um processo por ninguém aqui, ninguém pode viver por mim. Cada um vive o seu processo. Todo processo tem fim, nada dura para sempre. Se você está passando, se você está em algum momento de situação dentro do teu lar dessa forma, continua trabalhando, continua perseverando no Senhor. Porque quando Deus começar a te levantar na terra e alguém falar assim, isso aí não vai longe não, você vai estar alicerçado, porque você cavou, você se esforçou, você buscou, orou, jejuou, você está em intimidade com Cristo. Você tem que estar 24 horas, irmão, tem que estar ligado no céu, porque a fúria do inimigo contra o crente, se o inimigo não perturba a sua vida, se você não consegue sentir que ele anda te rodeando, te perseguindo, então você não, ele sabe o que ele acha de você? Esse crente aí, não vou nem encher o saco dele, que isso aí é fraco. Vou procurar os mais pesados, os que têm intimidade. Porque quando você tem intimidade, irmão, aí o negócio pega, viu? É cada luta, é cada levante. E parece que quanto mais hora, quanto mais você está cavando sua estrutura, mais começa a aparecer e você fala, meu Deus, eu vou aguentar. Geralmente, irmãos, vem sempre de perto. Vem sempre de dentro de casa. Vem sempre de dentro da família. O negócio é doído, irmão. Por isso que tem que estar ligado, porque senão você sai do óleo. Você perde a unção, aí você acaba falando algumas coisas que não devia. Você acaba amaldiçoando o teu lar, amaldiçoando o teu casamento, o teu filho. Às vezes você fala assim, eu não aguento mais. Pra quê? Às vezes você murmura no seu pensamento. Fala assim, pra quê que Deus me deu? Às vezes você até reclama com Deus. Você tem um filho, ou você tem 2, ou você tem 3. Irmão, tem que estar ligado no céu. Não, Deus me deu, Deus vai suprir. Deus, ele começou a boa obra, ele vai terminar, ele vai me conduzir. Eu estou construindo a minha estrutura, está firmada em Deus, na rocha. Então eu vou conseguir chegar lá. Eu estou caminhando, eu vou perseverar. O outro pilar, irmão, eu falei da obediência, agora é a perseverança. As duas casas do texto passou pelo mesmo vento. Só que um estava perseverando na palavra, estava em obediência, estava seguindo as instruções da palavra. Ele ouviu e estava praticando.
E o vento veio, balançou para um lado, balançou para o outro, e a casinha dele continuou lá. Deus vai te dar sustância, Deus vai te erguer com estrutura. E você vai ver a casa do seu irmão caindo, você vai ajudar ele a fazer do jeito certo. Deus colocou isso agora no meu coração. Você vai construir a sua casa do jeito certo. E quando a do seu irmão, eu estou falando irmão, não é de sangue não, quando a do seu semelhante cair, aquele que você foi lá e falou assim: rapaz, não faz assim não, faz assim, ó, assim vai dar mais certo, assim vai prosperar, assim não vai cair não, se vier o vento, aquele lá mesmo que você está toda hora falando, você vai construir a sua firme, e você vai ver a dele tombando, e você vai ajudar ele a fazer do jeito certo. Quando isso acontecer, não vire as costas. Não vire as costas só porque ele não te deu ouvido. Porque a gente prega o evangelho, a gente prega, e tem hora que a pessoa não ouve. A gente fala, Deus fala, a pessoa ouve. Quanto tempo que a gente está ouvindo? Jesus está voltando. Quanto tempo que Noé ficou na construção daquela arca falando: vai vir a chuva? É igual nós estamos aqui, ó, vai vir, Jesus vai vir. Então, você está falando toda hora, ó, faz assim. E Deus colocou no teu caminho para você aprender a praticar a palavra. Quando você vê a casinha cair, aí a sua vai estar em pé firme. Aí você vai falar assim, ó: vem aqui, vamos começar do jeito certo. Eu vou te ajudar a fazer do jeito certo. Aí você pega esse livro aqui e fala assim, ó: a estrutura está aqui. Vamos ler isso daqui e vamos praticar e vamos caminhar junto, e as paredes da casa vai começar a subir e elas não vão entrar em ruínas. Você vai construir um teto firme, firmado no Senhor. O vento vai vir chuva, não vai cair uma gota dentro da tua casa. Só não desista. Seja perseverante. Nós precisamos, irmão, perseverar e suportar o que for preciso. Porque a Bíblia mesmo diz que no mundo a gente vai ter aflição, mas a gente tem que ter bom ânimo. Eu creio em Deus, que o que Deus queria falar, Ele falou ao coração de pessoas aqui nessa noite. Não desista, seja perseverante. Tenha fé, comece a praticar, leia a Bíblia. Às vezes, se você acha que eu falo demais, então pega a Bíblia e vai ler. Vai ler que você vai ver os ensinamentos que Jesus deixou. A gente precisa muito, irmão, é ser mais imitador de Cristo. Porque tem gente, muita gente na igreja que não imita Jesus em nada. Infelizmente é a verdade. Tem gente que não consegue amar nem o próximo, às vezes do seu lado dentro da igreja. Tem gente que não consegue amar nem alguém dentro de casa. Tem gente que não conversa com alguém dentro da própria casa. E dentro da igreja. Fala assim: eu sou vaso. É um vaso só se for furado, porque as coisas passam direto, vai sem fundo, só se for. Porque um vaso de honra, ele ouve, ele pratica, ele está sempre cheio da presença. E quem está cheio da presença está cheio de amor, está cheio de compreensão, está cheio de sabedoria, obediência. Você não adianta você falar que você é o crentão e você ser desobediente. Ah, eu sou crente, eu faço a minha parte na igreja, eu faço isso, faço aquilo. Mas se você for desobediente, você vai para o inferno, porque no céu o desobediente não entra. Covarde, desobediente, fofoqueiro, feiticeiro. Se você acha que eu falo demais, vá ler a palavra. Vai lá no livro de Apocalipse, que lá fala. Lá fala tudo isso. Apocalipse 21:5, se eu não estiver enganado. Começa por lá. Você quer ser abençoado, seja obediente. Tanto ao seu pastor, à sua liderança, quanto você tem que ser o mais obediente à palavra do Senhor.
aí você vai prosperar. Aí você vai andar com os pés firmes. Cada passo que você der, você sabe que você está pisando firme e que aquilo lá não vai abalar a sua estrutura. Eu quero agradecer a minha oportunidade nessa noite. Eu achava que eu não ia conseguir falar, mas falem, Jesus, Senhor da glória. Irmãos, eu espero que a palavra tenha alcançado o coração de vocês. Não é uma palavra agitada, mas é uma palavra direcionada na Bíblia. Eu não estou falando heresia nenhuma, eu estou andando segundo a Bíblia. E é uma palavra que Deus colocou no meu coração. Não deixa a tua casa cair. Tenha fé, seja obediente, seja perseverante, que Deus vai te honrar. Continua nesse propósito, nesse objetivo. Vai aprofundando as tuas estruturas, vai pegando firmeza, sabedoria. Irmão, se você está ouvindo alguma coisa e você não tem para falar de volta, fica calado. Se você está sendo afrontado dentro do teu lar, no meio da tua família, e tem hora que vem palavra, que o inimigo, ele sabe bem da Bíblia, viu, irmão? Você não vem, não acha que não, porque ele te afronta às vezes com sabedoria também, para te envergonhar, para você não saber responder. Então, se você não tiver, não joga palavra que você não saiba, é melhor ficar quieto. Se estão te afrontando dentro do teu lar, Deus vai te dar a vitória. Cala tua boca. Aí você, firma teus pezinhos, continua lá cavando a tua estrutura e vai fazendo. Vai fazendo. Porque se você com a estrutura rasa, você for às vezes querer retrucar, você vai sair da bênção, vai perder a tua bênção, vai pecar. E cada vez mais você vai ficando distante de Deus, porque Isaías 59 fala que o que afasta o homem de Deus é o pecado. Então a gente peca às vezes até em pensar, quanto mais em falar. Então tem que prestar atenção, sabedoria. Eu não sei o que você está passando dentro do teu lar, qual que é a afronta no meio da tua família, mas Deus está falando com você nessa noite. Esteja atento. Deus não colocou uma palavra no meu coração em vão. Tem alguém aqui, tem alguém acompanhando a gente pela internet, que às vezes houve muita afronta dentro de casa, mas não deixa a tua casa cair não. Enquanto tu estiver de pé, é de você mesmo que Jesus precisa, para fazer o reviravolta lá no meio daqueles bagunceiros, daqueles bagunçados, para repreender tudo aqueles demônios, aquelas bagunças, aquelas feitiçarias, aquilo tudo que você olha e você tem nojo. Deus levantou você, então você fica lá. Se você não souber o que dizer, baixa a cabeça e fala assim: Senhor, me dá graça, me ajuda e me sustenta. Mas não entrega os pontos não. Não cai na de Satanás não, porque ele arma armadilhas para você cair. Aí você vai, cai na besteira de responder e você entra num atrito, numa confusão. Então tenha sabedoria. Pega essa palavra nessa noite. É o que Deus colocou no meu coração para passar para a igreja. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Irmãos, eu quero dar o recado. O ensaio das irmãs foi marcado para o dia de sábado, mas vão retornar para o dia de segunda-feira, porque dia de sábado não deu certo. Então tá procurando encaixar num dia melhor aí. Então decidiram aí a maioria das irmãs voltar para segunda-feira. Amém? Quarta-feira tem campanha, tem o Tocha, não, Labareda, né? Labareda vai vir pregar aqui. Hoje, daqui a pouco, nós divulgamos o cartaz. Em nome de Jesus, quarta-feira. Um profeta lá de Itapevi, lá, amigo do nosso diácono Gregory, vai vir aqui trazer a santa palavra. Você que tem alguma coisa aí que está precisando ser reconstruída, começa pelos alicerces que eu preguei hoje. Seus muros estão derrubados, está em ruínas, está em cinza, mas o tempo de vergonha está chegando no fim. O tempo de vergonha na tua vida está chegando no fim. Aí faça igual Neemias. Vá lá, mas só que antes você começa pela estrutura. Deixa quem quiser zombar. Sabe lá de Tobias, estava lá zombando, mas ele sabia que ele cria. Eu sei, fala assim para o Satanás: eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que ele é poderoso para fazer tudo e infinitamente mais. É Deus quem te justifica. Você vai tomar posse da sua vitória. Venha para a campanha, traga o seu
seu papelzinho com o que está precisando ser reconstruído. A gente estamos com a caixa aqui, nós estamos levantando sempre um clamor. Deus está trabalhando, Deus está abrindo porta. A gente fez a campanha da Portas Abertas, Deus começou a bradar. Irmãos, se a gente crê, a fé, ela move montanha. Então, a gente unidos no mesmo propósito. Hoje eu falei na escola dominical, em Atos 2, o povo não estava lá bagunçado não, para receber o Espírito Santo não, no dia de Pentecostes não. A Bíblia diz que todos estavam lá no mesmo propósito. Você tem que estar no mesmo propósito que nós. Nós estamos no propósito de buscar pela minha, pela tua, pela dele, pela dos obreiros da igreja, pela igreja, pelo ministério. E tá aqui. Mas tem que estar no mesmo propósito. Porque não adianta a gente estar num propósito e você em outro. Não, vamos entrar no mesmo propósito, que o Espírito Santo vai descer, Deus vai bradar na tua vida, na tua causa, e nós vamos cantar o hino da vitória. E se receber a bênção, vem contar o testemunho aqui, hein? Vem contar o testemunho em nome de Jesus. Deus está trabalhando no meio de nós, irmãos. Tem mais algum aviso aí? Quarta-feira, sexta-feira, sexta profética, domingo culto da família novamente. Batismo dia 26 de fevereiro. Deus está bradando na terra, em nome de Jesus. Essa semana, em nome de Jesus, eu acredito que até quarta-feira, provavelmente nosso banheiro já vai estar funcionando. Deus tem sido fiel, nós batalhamos, agora chegou a hora de colher, irmãos. É assim, ó, vai plantando e tem a hora que vem a colheita. E a bênção é grande. Dia 18 vai ter o culto abençoado, o culto das mulheres. Deus está trabalhando nesses cultos, viu, irmão? Deus está trabalhando nesses cultos. Deus está falando, Deus está bradando na terra. E eu creio que Deus tem uma palavra para você. Vai vir uma pregadora aqui do bairro nosso, aqui do Jardim Leblon, a pastora Batista, uma mulher de Deus. Vai estar trazendo a palavra para a gente. E vai vir outros convidados também, porque durante o processo até chegar o dia, a gente vai convidando mais algumas pessoas, amém? Deixa eu ver, não tem mais nenhum recado não. Depois, qualquer coisa a gente fala no grupo. Se coloque de pé, vamos estar orando, vamos dar encerramento no culto. Eu convidei a igreja para se colocar de pé, mas antes disso, preciso saber se tem alguém que quer aceitar Jesus ou se quer se reconciliar com Cristo nessa noite. Deus, Ele te chama. Tem alguém para Jesus? Tem alguém que precisa voltar, se reconciliar? Se não tem, que Deus te alcance. Deus te deu outra oportunidade. Eu oro a Deus que você consiga acordar amanhã, porque se Jesus voltar durante a noite, nós vamos para a glória. E você vai ficar aí. Que Deus abençoe a vida de todos. Se não tem, Deus te alcance nas suas necessidades, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, uma vez mais te agradeço, Senhor, por estar na tua casa, na tua presença. Obrigado, Senhor, por tudo que foi falado nesta noite, pelos louvores, Senhor, pela tua palavra que foi pregada e anunciada. Pai amado, visita a vida, a família, Senhor, o propósito, o objetivo de cada um dos teus filhos que se encontram aqui nesta noite. Vai adiante de nós, livra-nos de todo mal, Senhor. Repreende todo embaraço, todo laço do inimigo caia por terra, no nome de Jesus. Dá-nos uma semana abençoada, Senhor, de trabalho, de estudo, Senhor. Uma semana abençoada de culto, meu Pai. Abençoa nossas vidas, Senhor, nossos propósitos nessa noite, Senhor. Vai visitando, Senhor. E quando a gente chegar em casa, Senhor amado, que seja tudo novo, tudo diferente, que a tua palavra faça efeito, Senhor, dentro dos nossos corações nessa noite. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida, a tua casa e a tua família. Amém. Estenda suas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo seja com todos, desde agora para todos sempre. A igreja diz: Amém. Está encerrado em nome de Jesus.